Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos então no livro de Juízes, capítulo 13, onde nós entramos aqui na história de Sansão. Nós vamos fazer hoje os capítulos 13 e 14. Começa dizendo assim: os israelitas continuaram a fazer o mal aos olhos do Senhor, que os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Ora, havia em Saraá um homem da família dos danitas chamado Manoé. Sua mulher, sendo estéril, não tinha ainda gerado filhos. Eu tenho que dar uma paradinha aqui, gente, porque eu não dou conta. Só uma brincadeira, né? Porque o nome do pai de Sansão era Manoé. Aí na hora que eu tava lendo, né? Claro, já li outras vezes, mas aí eu pensei assim, Sansão devia ser de Minas Gerais, né, gente? O pai dele chamava Manoé. Em Minas Gerais tem Manoé, né? Tem Mané, tem Manel. Então Sansão devia ser de Minas Gerais. Brincadeiras à parte, vamos continuar. Versículo 3. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: tu és estéril e nunca tivestes filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Aí eu tenho que segurar para não começar a rir da crise, né? Oh, meu Deus. Ai, gente. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: tu és estéril e nunca tiveste filho, mas conceberás e darás à luz um filho. Então aqui a gente vê que a história de Sansão começa com uma realidade sobrenatural, né? Um anjo que aparece para a mãe de Sansão e fala com ela que era uma mulher estéril, esse anjo fala que ela vai ter um filho. Toma, pois, cuidado, muito cuidado, de não beber doravante nem vinho, nem bebida forte. Não comas coisa alguma impura, porque vais conceber e dar à luz um filho. A navalha não tocará a sua cabeça, porque esse menino será nazareno de Deus, desde o seio de sua mãe. Será ele quem livrará Israel da mão dos filisteus. A mulher foi ter com seu marido, apresentou-se a mim um anjo de Deus, disse ela, que tinha o aspecto de um anjo de Deus, em extremo terrível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me deu o seu nome, mas disse-me: vais conceber e dar à luz um filho. E aí ela relata para o marido dela aquela aparição do anjo, o que o anjo falou com ela, né? Então, lá no versículo 8, então, Manoé, de Minas Gerais, invocou o Senhor dizendo: rogo-vos, Senhor, que o homem de Deus que nos enviastes volte novamente e nos ensine o que devemos fazer acerca do menino que há de nascer. Deus ouviu essa oração e o anjo de Deus veio de novo visitar a mulher quando esta se achava no campo. Manoé, seu marido, não estava com ela. Ela correu imediatamente a dar ao seu marido a notícia, dizendo: o homem que vi outro dia apareceu-me novamente. Manoé, levantou-se e seguiu a sua mulher até junto do homem. És tu, disse ele, o homem que falou à minha mulher? Sou eu mesmo, replicou o desconhecido. Manoé replicou: quando se cumprir a tua palavra, de que maneira devemos criar este menino e que teremos de fazer por ele? O anjo lhe respondeu: abstenha-se sua mulher de tudo que eu lhe disse. E aí o anjo vai falar de novo aquilo que ele falou para a mulher, que era para ela se abster, porque ela ficaria grávida. Aquele mesmo discurso ele vai repetir aqui para Manoé, né? Então Manoé lá no capítulo 15 vai dizer: rogo-te que te detenhas até que te ofereçamos um cabrito que vamos preparar. Ainda que tu me retivesses, respondeu o anjo, eu não comeria da tua mesa. Mas se queres fazer um holocausto, oferece-o ao
Senhor. Interessante isso, né, gente? Todas as aparições dos anjos, elas nos apontam para Deus, né? Nos apontam para o Senhor. Manoé ignorava que era o anjo do Senhor. Qual é o teu nome? Perguntou-lhe ele. Para que te honremos quando cumprir a tua promessa? O anjo do Senhor disse-lhe, por que me perguntas o meu nome? Ele é magnífico. Então o anjo vai apontando para Deus. Tomou, pois, Manoé o cabrito com uma oferta e ofereceu-o ao Senhor sobre a rocha. Coisa maravilhosa. Presta atenção que vai falar aqui, gente. Enquanto Manoé e sua mulher olhavam subir para o céu a chama do sacrifício que estava sobre o altar, viu que o anjo do Senhor subia na chama. À vista disso, Manoé e sua mulher caíram com o rosto por terra, e o anjo do Senhor desapareceu diante de seus olhos, dos olhos de Manoé e de sua mulher. Manoé compreendeu logo que era o anjo do Senhor e disse à sua mulher, vamos morrer seguramente, porque vimos Deus. Sua mulher respondeu-lhe, se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta. Não nos teria mostrado tudo o que vimos, nem nos teria dito tudo o que nos revelou hoje. Ela deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu, o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Mané-Dan, entre Saraá e Estaol. E aí, então, aqui nesse capítulo 14, nós vemos o anjo que aparece para a mulher de Manoé e ela que vai realmente conceber toda essa realidade sobrenatural aqui do anjo, da manifestação do anjo, da subida do anjo ali no fogo, né? Toda essa realidade que a gente vai ver aqui. E termina dizendo que ela deu à luz um filho e colocou o nome desse filho de Sansão, aquele menino que estava predestinado a salvar Israel da mão dos filisteus, né? Aquele menino que estava predestinado a salvar Israel da mão dos filisteus. E aqui o capítulo 14 vai então dizer que Sansão desceu a Tâmina e vendo ali uma mulher das filhas dos filisteus, voltou e falou ao seu pai e sua mãe, eu vi em Tâmina uma filha dos filisteus, pedia para mim em casamento. E aí seus pais vão falar assim, meu filho, mas não tem ninguém aqui do nosso povo para você casar, não. Você queria casar com uma mulher filisteia, meu filho, né? E aqui, dentro, o escritor sagrado vai dizer, né, que Deus se aproveita disso para que comece então a acontecer ali os planos de Deus, né? Então, para a gente entender que até quando as coisas estão às vezes caminhando no contrário na nossa vida, Deus pode se utilizar daquilo para realmente realizar um bem, né? Por quê? Porque o único que pode tirar um bem verdadeiro de algo ruim, de algo mal da nossa vida, é Deus, né? Então os pais ali, eles não gostaram, eles reprovaram, mas no final das contas aconteceu ali como Sansão quereria, mas só inicialmente. Nós vamos ver então, lá no versículo 5 vai dizer, Sansão desceu com seus pais a Tâmina. Quando chegaram às vinhas de Tâmina, apareceu de repente um leão rugindo e arremeteu-se contra ele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito, sem ter coisa alguma na mão, e não quis contar isso aos seus pais. Depois desceu a Tâmina e falou à mulher que lhe agradava. Gente, maravilha isso aqui, né? Esse versículo 6. Porque é interessante quando a gente vê aqui a realidade do Espírito Santo que vem sobre Sansão e dá para ele uma força física, um vigor físico sobrenatural que vem sobre Sansão a ponto de Sansão despedaçar um leão como se fosse um cabrito, né? Assim começa a manifestação de Deus na vida de Sansão. Então o dom que foi dado a Sansão foi a força. A gente conhece Sansão justamente pela força. Quando a gente ouve falar de Sansão, quando tem filme, qualquer coisa de Sansão, o que está ali, né, visível é a força dele. É interessante que quando lá, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no relato de Pentecostes, quando o Espírito Santo ele vem sobre os apóstolos,
ele vem como uma força do alto, porque o próprio Jesus havia dito, né, que eles esperassem, aguardassem o cumprimento da promessa em Jerusalém, porque ele disse que viria sobre eles a força do alto, o Espírito Santo, né, viria sobre eles. Então o Espírito Santo é essa força como dínamos, né, essa força que o Espírito Santo, essa força de dinamite que o Espírito Santo vem, essa explosão do Espírito Santo que vem sobre nós, né? Mas é interessante então que a gente já começa a ver essa realidade aqui dessa força que vem sobre Sansão e que faz com que ele derrote então o leão, que no final da vida de Sansão nós veremos que essa mesma força foi capaz de destruir ali o poder filisteu ali, né, sobre Israel. Não é mesmo? Então é interessante que assim começa a história de Sansão. Isso também nos faz pensar, gente, na realidade dos dons do Espírito Santo, que são algo muito verdadeiro, né? Os dons do Espírito Santo são algo de verdade, palpável, né? que realiza ali algo concreto na nossa vida. A vinda do Espírito Santo sobre nós, a ação do Espírito Santo em nós, ela é uma ação autêntica, ela é uma ação verdadeira. É algo que nos impele, né, de dentro para fora, nos impele para o bem, nos impele para fazer o bem. Então o Espírito Santo, ele traz essa realidade, essa graça sobre nós. Mas continuando então o relato de Sansão, a gente vai ver que ele vai desposar aquela mulher, né? E ali na festa das bodas, né? Eram celebrados 7 dias das bodas, e Sansão, ele era meio fanfarrão, né, gente? Sansão, a gente vai ver no relato dele que ele vai arrumando uma mulher, não dá certo, arruma outra, não dá certo, termina em Dalila, que, né, só Deus na causa de Dalila. Então a gente vai vendo que Sansão, ele é meio desnorteado também. Deus se utiliza, gente, de homens muitas vezes fracos, né, de homens muitas vezes frágeis, né, de homens muitas vezes pecadores. Deus deseja que o pecador se converta, né? Mas é interessante a gente ver na história do povo ali, como que Deus, no meio de uma humanidade ferida, no meio de uma humanidade muitas vezes inclinada ao mal, é que Deus vai tecendo a sua história, porque Deus é maior. A força de Deus é maior do que a nossa fraqueza, né? Então, dentro dali ele vai... quando ele volta então para desposar aquela mulher, ele passa de novo naquele caminho que ele matou o leão, e ele vai ver que na boca do leão tinha um enxame de abelha, e ali tinha mel escorrendo ali da boca do leão, né? E aí ele vai então propor um enigma lá no capítulo 12. Vou propor-vos um enigma para os companheiros dele que estavam ali nas bodas. Se o decifrardes dentro dos 7 dias das bodas e descobri-lo, vos darei 30 túnicas e 30 vestes de festa. Mas se não puderdes decifrar, sois vós que me dareis 30 túnicas e outras tantas vestes de festa. E aí ele vai dizer então, lá no versículo 14, do que come, saiu o que se come. Do forte saiu doçura, porque estava lembrando do leão, né? Do que come, né, do leão, saiu o que se come, o mel. E do forte, o leão, saiu doçura, né? Propõe isso aí, ninguém sabe, o povo começa a fundir a cabeça para tentar ali responder o enigma e não conseguem. Aí aquele povo vai fazer pressão sobre a mulher de Sansão, essa que ele estava ali para desposar, né? E aí eles pressionam, ela fala com ele, você não me ama. A gente vai ver que vai ser sempre a mesma história, né? Dalila também é a mesma história. Então, você não me ama, você não me conta qual é o enigma, não sei o quê. E ele acaba contando para a mulher dele o enigma, ela vai e conta para os filhos dos filisteus, que era o povo dela. E eles então dizem a ele, ora, Sansão, o que é mais forte que o leão, o que é mais doce que o mel? Aí eles falam assim, vocês pressionaram minha mulher, descobriram, né? E no final das contas ele sai dali, ele arrebenta com 30 homens, pega ali, despoja aqueles homens, pega as vestes deles, pega aquilo que ele tinha prometido aos companheiros, né, das bodas, e quando ele volta já tinham dado a mulher dele para outro, desposar, e enfim.
né? Ele matou aqueles homens e levou as vestes lá. Lá no versículo 19 a gente vê isso. Apoderou-se então dele o Espírito do Senhor e desceu a Ascalon. Matou ali 30 homens, tomou seus despojos e deu 30 vestes de festas aos que tinham explicado o seu enigma. Foi enfurecido para a casa paterna. Sua mulher, porém, foi dada em casamento a um jovem que tinha sido seu companheiro nas bodas, né? Ele foi embora para a casa do pai dele, apelou também, não quero saber de nada, e foi embora. E assim termina o capítulo 14, né? Capítulo 14. Então, mas vamos aqui, né, nos deter sobre, no capítulo 13, essa realidade do sobrenatural aqui, do anjo que vem e que a mãe de Sansão vai engravidar, então, como o anjo diz, ela que era estéril, ela vai se tornar a mãe de Sansão, esse menino que estava destinado então a salvar Israel do poder dos filisteus. A gente também aqui se detém sobre essa realidade na Bíblia, né? De mulheres estéreis que de uma forma sobrenatural ali, que por uma graça de Deus elas vão dar à luz, claro, não como a Virgem Maria, né? Mas elas antes estéreis, elas vão então dar à luz a filhos que são destinados, né, por Deus a uma missão específica, uma missão especial, né? Como nós estamos vendo aqui no caso de Sansão, como nós também conhecemos aí o caso de Samuel, né, e de tantos outros ao longo da Bíblia, né, do próprio João Batista, né, São João Batista. Então, nós vamos vendo essa intervenção de Deus na história de mulheres estéreis que de repente dão à luz filhos que são destinados a algo muito importante, né? Também vemos aqui a figura do Espírito Santo, né? Essa manifestação do Espírito Santo que ainda, como nós sabemos, no Antigo Testamento não se tinha ainda a visão do Espírito Santo como Deus, né? Mas aqui a gente já vê essa ação sobrenatural de Deus através do seu Espírito, né? Que nesse caso específico é a força. Então nós pedimos ao Senhor a força do alto nesse dia. Nós pedimos que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê força para superarmos o tempo difícil que nós estamos atravessando, né? Não estamos atravessando tempos fáceis, são tempos difíceis, são tempos que exigem homens fortes, mulheres fortes, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor envie o Espírito Santo sobre nós e nos dê essa força para que nós estejamos de pé diante dos problemas, para que nós enfrentemos os problemas, Senhor, de cabeça erguida, que nós não esmoreçamos diante das dificuldades, Senhor. Nós te pedimos que verdadeiramente nós sejamos uma geração robustecida, nós que temos sido enfraquecidos por tantas realidades que nos circundam, interiores e exteriores, mas nós te pedimos, Senhor, essa força do alto que venha em auxílio da nossa fraqueza. Nós pedimos a intercessão da Virgem Maria, essa mulher forte, essa mulher que tinha em si a plenitude da graça e por isso era uma mulher de pé, inclusive aos pés da cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.